Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Sheila, sou esteticista de profissão e cada vez mais quero levar consciência para as pessoas. Comecei nessa busca pelo autoconhecimento para mim, por mim e pela minha família. E comecei a passar para as pessoas próximas, para as clientes que privavam comigo. Inclusive, eu estou aqui numa das salas de tratamento da oficina do corpo, onde nós trabalhamos o corpo. E cada vez mais tenho me aprofundado em conhecer, em estudar e aprofundar sobre as mensagens que o corpo nos dá. E tenho me aperfeiçoado, que talvez seja esse o meu talento, o meu dom. Sinto como se quando eu estou a tocar num corpo, a fazer uma massagem, é como se fosse a leitura de um braille. Estou ali fazendo uma leitura do que o corpo está tentando dizer. Muitas vezes eu fico até confusa, confesso. Depende muito do grau de intimidade que eu tenho com aquela pessoa, porque nem sempre é fácil falar o que a pessoa sabe, mas não quer saber. E então esse é o propósito de levar consciência. Levar as pessoas a saberem o que elas já sabem. Tudo no seu momento certo, tudo no tempo de cada um. Nós temos que respeitar o tempo de cada pessoa. Acontece que muitas pessoas reclamam, mas na verdade elas não querem mudar. Eu tenho aprendido muito nos últimos tempos, porque eu sempre quis ajudar as pessoas. E contei até no primeiro vídeo como eu sofria com isso, guardando o problema da pessoa e tentando resolver ele na minha cabeça, sendo que, na verdade, ela não queria muito. Porque exigiria uma certa mudança. E o propósito desse vídeo de hoje é justamente a mudança. O quanto realmente você está disposta a mudar, a ser a mudança que tanto você espera dos outros, do mundo, da sociedade, do governo, mas toda mudança começa de dentro para fora. E ela exige um pouco de trabalho, exige um pouco de movimento, de dedicação, de empenho, de vontade. E é algo que eu preciso de trabalhar em mim, porque eu fico incomodada e eu não quero que isso me incomode, eu quero ver por que me incomoda tanto ver a pessoa naquela situação. Às vezes quem está de fora dá um direcionamento, porque a pessoa não consegue ver, né, de onde ela está. Dispõe de ferramentas para ajudar a sair daquele padrão. E quando eu me deparo em estar com essa pessoa novamente, o problema está igual. E por que eu frustro? Porque eu penso assim, nossa, eu não estou vendo resultado. Todo o esforço que eu estou fazendo, algumas pessoas têm resultado, outras pessoas não têm resultado. Será que o problema está em mim? O que eu devia fazer mais? Foi quando veio essa consciência que realmente nem todos querem a mudança.
Pelo menos elas fazem parecer que querem, fazem parecer que tentaram, mas não deixa só de, não passa dali. E várias situações que eu penso muitas vezes em desistir, penso, será que eu tô fazendo bem? Será que eu tô me envolvendo demais? Será que eu tô forçando a barra? Só que eu resolvi não calar mais. Eu resolvi exercer a minha função, que é passar, que é falar, trazer consciência. Porque o primeiro passo é a pessoa ter consciência das atitudes dela. Consciência que quem criou aquela realidade que ela está vivendo foi ela mesma. Nós é que criamos a nossa realidade. E muitas vezes, por causa dessa pandemia, a gente deixou muito de estar com muita gente, né? E passamos muito tempo sem estar com a pessoa e quando podemos falar, ou telefone, ou pessoalmente, ela continua com os mesmos dramas. Passa anos e anos e anos. Às vezes eu conheço pessoas desde quando eu cheguei cá, ou as pessoas que eu conheço desde quando eu saí do Brasil, e elas estão no mesmo drama. Sabe por quê? Porque isso vicia também. A pessoa criar problema vicia também. Porque mantém sempre sentindo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, e isso vira um ciclo vicioso. Normalmente, uma pessoa sente só uma dúzia de emoções durante a semana. E tem uma variedade de emoção para sentir, que eu nem sequer me permito sentir. E eu fico sempre sentindo as mesmas coisas, criando situações para voltar a sentir as mesmas coisas, porque criou um vício. A emoção que a gente sente, ela manda uma química para o nosso corpo. E o corpo habitua com essa química. E é como se ele pedisse mais daquilo. E então eu vou criar situações para eu viver isso novamente. E de novo, e de novo, e de novo. Para me manter neste lugar, a qual eu já estou acostumada a lidar. Eu já estou habituada a sofrer. Eu já estou habituada a não me permitir. Eu estou habituada a me deixar em segundo, terceiro e quarto plano e tá tudo bem. Então eu vou criar situações na minha vida, eu vou atrair pessoas na minha vida que vão reforçar e validar esse meu padrão. E depois eu ainda culpo os outros. Como a pessoa foi capaz de fazer isso comigo? Porque, na verdade, foi você quem criou aquela situação para ti. O outro é só o reflexo, é o nosso espelho. Aquilo que me incomoda no outro, eu preciso de trabalhar em mim. Aquela pessoa, na verdade, ela está a me ajudar a enxergar em mim o defeito que eu vejo nela. Por que que isso incomoda a mim? É difícil encaixar isso. É difícil encaixar essa teoria, mas ela é muito verdadeira. Então eu tenho que ser grata por aquela situação e aquela pessoa me ter dado mais uma oportunidade de curar em mim algo que me incomoda tanto. Algo que me dói tanto. Por quê? Eu preciso
de aprender a conviver com isso, porque faz parte de mim também. Pode ser o meu lado sombra, que muitas vezes a gente não quer encarar, não queremos assumir, mas nós somos luz e somos sombras. É claro que há pessoas que sobressaem à luz e há pessoas que sobressaem à escuridão. Depende do que está mais fortalecido nela, o que foi mais trabalhado nela. Porque nós temos as duas sementes em nós, a do bem e do mal. Nós temos o Caim e o Abel. Nós viemos de lá. Acontece que nós estamos sempre tentando equilibrar o nosso mal, fazendo algum bem. Mas nós também temos a índole má em nós. Precisamos reconhecer isso. E não somente ver isso no outro, nas atitudes do outro. Por que eu reconheci aquilo? Porque há também essa semente em mim. E aí é que está o processo de se conhecer. Se conhecer para trabalhar e mudar e jogar luz diante dessa sombra. Porque a luz dissipa todas as trevas. E luz nada mais é do que amor, do que gratidão, do que paz. Sentimentos que estão cada vez mais enfraquecidos na humanidade. A pandemia veio acelerar muita coisa e sobressair muita coisa, tanto que tem notícias que a saúde mental piorou muito em vários países, em vários lugares, desde a pandemia. E as pessoas estão precisando de tratar. Estão precisando de encarar as suas feridas e cicatrizá-las. Acontece que isso vai causar dor. E a minha mente foge da dor. Porque a mente só quer prazer. A mente só quer facilidade. Então, se eu puder evitar, como é óbvio, porque ela quer nos proteger, o sentimento de medo serve para nos proteger. E a gente vai camuflando, disfarçando, mas o corpo tá lá, com tudo isso registrado, criando bloqueios, interferindo na sua vitalidade, na sua saúde, na sua juventude. Porque um dia o corpo vai pedir contas de tudo que você jogou para dentro dele, para cima dele. E isso tem aparecido na vida de muitas pessoas e elas estão ficando literalmente assustadas com isso, mas não estão dispostas ainda a ver isso. É claro que não é todas as pessoas. Ao mesmo tempo, tem havido um despertar muito grande para o interior, para o olhar para dentro. E ainda bem que sim, muitas pessoas estão reconhecendo isso. É tempo de eu parar e olhar para essas emoções todas. Só que, infelizmente, é preciso o corpo adoecer. E até mesmo com doenças graves e sérias. Para a gente ir lá e ressignificar aquela ferida, aquela emoção, aquele trauma. Lá do passadão, muitas vezes. Mas que ficou ali.
E o engraçado de tudo é que nos últimos tempos, o que eu tenho percebido é situações dolorosas que as pessoas passaram recentemente e o corpo já está dando sinal 2, 3 meses depois. Ele já não está aguentando mais. Não espera muito tempo. Eu não sei se é essa transição planetária, toda a energia que está no planeta de manifestar as coisas que estão em oculto, que já não está dando mais muito tempo para a pessoa atropelar e passar por cima das suas questões que não foram resolvidas lá dentro. Muitas vezes a pessoa resolveu do lado de fora, tratou, resolveu, conversou, alinhou, pagou, fez, aconteceu, mas lá dentro ficou sem cicatrizar. Ficou reverberando lá dentro. E eu tenho visto muitas pessoas que não estão dispostas a se permitirem, a irem e sequer deixar tocar nessa ferida. E eu muitas vezes antes sentia muita pena da pessoa. Mas como eu vou agora levantar esse assunto se a pessoa já está tão embaixo, já está tão mal, já está tão deprimida? Eu vou lá cutucar na ferida dela. É que é sem anestesia, né? Mas esse processo é realmente doloroso. Foi quando eu percebi que tem que doer mesmo. Tem que chorar mesmo. Tem que ir lá e limpar a ferida mesmo. Para aí então o seu corpo cicatrizar, regenerar. Quando você ressignifica a sua dor. Quando você começa a enxergar, a encarar, primeiro aceitando a situação. Eu aceito. Passa muito por aí. Eu aceito porque fui eu que criei isso na minha vida. Eu permiti que isso fosse criado na minha vida. Entende? E nem todo mundo tá pronto e tá tudo certo. No tempo de cada um. Ela vai ter realmente que encarar aquela emoção que causou essa doença anos depois, ou até mesmo meses depois. E a pessoa sabe. Só que no subconsciente sabe. Por isso, o fugir da dor. E eu vou contar aqui uma historinha, né? Que aconteceu esse ano. Eu tirei uns dias em janeiro, no final do ano, quando eu voltei a trabalhar. E esses dias que eu tirei, foi quando eu resolvi, não vou adiar mais, eu vou colocar a minha voz no mundo sim. Eu não vou ficar fechada em 4 paredes, vamos expandir. E quem se conectar, se conectou. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas essa energia precisa de sair de mim. Eu preciso passar, eu preciso falar. E pega quem quiser pegar. E é mesmo assim. E aí eu atendi uma primeira pessoa do ano. E foi uma pessoa que veio aqui pela primeira vez. Ela ligou e marcou para arranjar os pés. Eu
comecei como manicure. Fazia mãos e pés. E alguma depilação, porque nós não tínhamos espaço para muito mais. E até eu confesso que nessa trajetória toda é uma das coisas que eu menos faço. Mas não é porque eu não gosto. Se tem coisa que eu gosto é arranjar um pé. E eu estou nessa fase de transição de carreira. Eu já defini. Eu quero ser terapeuta. Eu quero dar o melhor de mim para as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a curarem as dores dela. Não somente a cuidarem do seu físico, do seu corpo físico, mas a emoção que está causando aquela condição no corpo dela. Por que que eu vou me calar? Por que que eu vou continuar calada? Mas não deixei de fazer o trabalho que eu sempre fiz e que eu gosto de fazer. Até porque, no meu ponto de vista, era, se eu deixar de fazer completamente, né, que eu tô nessa fase ainda de transição, eu também não tenho como as pessoas chegarem até mim. Então, é como se fosse uma porta de entrada para a pessoa conhecer a Sheila, ok? Tudo bem, muito bem. Então, eu marquei com ela, ela veio e muito simpática, pedi para ela sentar, ela descalçou e eu vi logo que os pés dela estavam assim um pouco inchados, tinha o tornozelo inchado. E então eu fui preparar a água, coloquei um óleo essencial para ajudar na circulação. Coloquei sal, que eu tenho aqui o sal do Himalaia, que ajuda muito a desintoxicar, a desinchar, porque a planta dos pés, ela tem muitos poros, então o pé vai absorver aquilo ali tudo, porque eu também faço reflexologia podal. Tenho a técnica de tocar em todos os órgãos do corpo, né? Através dos pés. Eu adoro arranjar pé. Porque ali no pezinho, já tô fazendo ali uma leitura do corpinho, como pode melhorar, né? E começamos ali a arranjar os pés dela e ela tinha os pés bastante finos, mas alguma calosidade no dedo grande, que ela falou que gostava que tirasse bem, que queria que eu tirasse bem, porque cria muita calosidade muito rápido. Eu falei, olha, eu vou tirar o que der para tirar, mas né, tá descansada que a gente tira. Então, tivemos ali durante 1h30, no mínimo, nas calmas, tudo tranquilo, e conversamos muito. Ela falou quase a vida dela toda pra mim, que eu fui puxando por ela, e ela foi falando isso, e aquilo, outro. Cheguei à conclusão que ela é uma menina de 30 e poucos anos, vive com um namorado, ainda não tem filho, tem muita vontade de ser mãe, mas que o namorado ainda tem muito receio, porque ele tá sempre à espera que as coisas melhorem. Entretanto, eles já compraram a casa deles. E o que é que ela criou no útero dela? 1 ou 2 miomas, já não me lembro mais bem. Já tinha tido ali uma situação nos ovários, mas que foi resolvida. E agora estava com mioma. E já há 2 anos que não ia no médico. Por causa da desculpa da pandemia. Mas isso já passou. Porque a última vez que ela foi no médico, o médico falou com ela assim, olha, tenha filho, que isso tudo vai se resolver. São pequenos e isso vai limpar e vai passar tudo quando você for mãe. E ela não queria voltar no médico sem ter sido mãe, porque o médico ia brigar com ela. Olha a ideia. Eu falei assim, imagina, foi só uma sugestão dele, mas se você não foi mãe ainda, tá tudo bem, mas tem que ver, tem que acompanhar como é que tá o crescimento, o desenvolvimento disso, né? E tal. E falei com ela, o padrão de mulher que o útero cria mioma é aquela mulher que cuida dos outros.
É aquela mulher que não gerou o sonho dela, a vontade dela. E então o útero subentende que tem que criar. Porque o nosso útero, ele existe para gerar. Mas também na mulher é o nosso centro de criação, de criatividade, de colocar as coisas em ação. Está relacionado ao nosso útero. Então, quando você não coloca um projeto, um sonho, um desejo, deixa ele adormecido ou desiste, o seu útero vai criar situações. Isso pode ser feito assim em outro vídeo, mas tem as doenças psicossomáticas na mulher. Muito interessante. Cada situação ginecológica tem uma questão emocional por trás. E todas as doenças têm uma questão emocional por trás. Não adianta mais a medicina não querer olhar para isso. Hoje em dia já existem vários médicos, tem a nova medicina germânica que olha para o paciente de forma integral, sistêmica. Vai além do que está ali naquela questão. Vai lá a fundo, vai vasculhar a vida da pessoa para perceber o que causou aquilo. Por quê? Se você vai lá e tira um mioma e continua com o mesmo padrão, os mesmos hábitos, o mesmo estilo de vida, sempre cuidando dos outros, o marido é mais um filho, o seu útero vai criar outro mioma. E digo mais, se for necessário mesmo remover o órgão, tirar o órgão, porque já tomou conta de uma maneira que não tem como mais a cirurgia, e você manter neste lugar, o seu corpo vai criar em outro órgão. É mais fácil no médico fazer cirurgia, fecha e eu recupero, do que ter o trabalho de olhar para a minha vida, de saber por que eu estou criando essa situação. Qual é a ordem que o meu corpo tem de manifestar esse tumor, esse mal? Qual é a mensagem que o meu cérebro, os meus sentimentos, as minhas emoções têm passado para o meu corpo de adoecer? Isso requer mudança, porque ninguém cura no lugar que adoeceu. Ninguém se cura onde ficou doente. E daí é preciso haver a mudança. E isso é que mais tem resistência. Como as pessoas criam resistência na hora de mudar alguma coisa. A prova tá aí. Ontem tivemos eleição fora do tempo em Portugal. Porque o governo não se entendia, então teve que fazer eleição novamente. 2 anos antes. E como é que ficou? Igual. Muita gente clama por mudança, mas tem medo da mudança. Porque esse eu já sei com o que contar. E o outro eu ainda não sei. Então não muda. Fica igual. Houve uma eleição fora do tempo, em plena pandemia, gastando dinheiro e verba para a campanha eleitoral. E ficou igual. Como pode melhorar isso, gente? Abaixar essas resistências à mudança. Por aí a gente vê como é o coletivo. Como funciona o sistema. As pessoas estão habituadas a viverem sempre do mesmo jeito.
a sentirem sempre as mesmas emoções, a reclamarem sempre da mesma coisa. Então, eu vou concluir a minha historinha. Essa moça ficou assim, é isso mesmo, faz todo sentido. E a Sheila ali no pezinho dela, trabalhando no pezinho dela, isso. Como é que tá? E a menina ficou encantada. Nunca tinha ouvido falar de muita coisa. E ficou super interessada. Diz que ia marcar uma drenagem linfática, que eu falei com ela que ela faz muita retenção de líquido, né? Tá aí também mais uma questão, porque é uma pessoa que guarda, que retém, não coloca pra fora os seus sentimentos. Então o corpinho vai guardar gordura, vai guardar líquidos que vão ficar mais espessos e vai impedir a boa circulação e aí vai desencadear um monte de coisa. E ela estava realmente acima do peso, justificando que é porque deixou de fumar. Mas não tinha um movimento na vida para gerar uma mudança. E eu levei ela a ter consciência de que, com umas palavras assim bem, não tanto na cara, para ver se ela entendia, que era para questionar se ela estava num relacionamento de 7 anos e será que os dois tinham o mesmo objetivo de vida? Será que não era a altura dela reavaliar o relacionamento dela, já que ela queria tanto ser mãe e o namorado nem por isso não estava para ir virado de todo? Porque quando a gente espera o momento certo, ele nunca vai chegar. Quando não é uma coisa é outra, quando não é uma coisa é outra, enfim. E aí eu fiz o meu trabalho, ela pagou, ficou de ligar quando tivesse folga. E eu fiquei toda satisfeita da minha vida, pensei assim, olha, ganhei mais uma cliente, né, porque ela vai voltar. 2 dias depois, recebo uma chamada de telefone, era ela. Olha lá e tal, como vai? Eu pensei assim, olha, vai marcar a drenagem. E então ela me falou assim, eu queria saber por que eu paguei 20 euros, sendo que na tabela tá escrito que são 17. Eu falei assim, então, depende muito do pé, né? Como se eu tinha a calosidade, fiz esfoliante, fiz massagem. E na hora de pagar, você não reclamou, por que na hora você não falou, não questionou, que eu te explicava no momento. Porque é pés e pés, a peça que a gente arranja, ali as unhas, cortar as unhas, pintar as unhas e acabou. Eu tive toda a atenção no pé dela, lixei. Tanto que na hora que ela calçou, falou assim, eu tô muito mais leve, né? Fora o óleo essencial que eu coloquei ali e tudo mais. E 1h30 ali falando, dei muito conteúdo pra ela, falei... Aí eu expliquei os 17 euros, os 20 euros, mas... Ela, por falar em calosidade, o meu calo voltou a crescer já. Não durou 2 dias. Você não tirou bem. Eu falei assim, olha, eu até te expliquei que eu tirei o máximo que eu podia tirar. Porque quanto mais fundo tira, mais o pé vai criar calosidade, porque é a proteção que ele tem. Porque ela até comentou que no trabalho usa um calçado, uma bota. Então o pé, para se proteger, ele cria aquela massa. E se tira muito, ele vai criar mais ainda. Então, mas eu falei com ela assim, não tem problema, olha. Me diz quando pode, volta lá que eu vejo se eu consigo tirar mais alguma coisa. E ela foi e falou assim, então eu vou ver quando é que dá pra ir, depois eu falo qualquer coisa, mas muito obrigada. E desligou o telefone. Gente, pensa numa pessoa que ficou... Nem sei que sentimento que eu tive. Frustrada. Fiquei sem saber o que eu sentia. O que você foi fazer, Sheila? A menina foi lá arranjar o pé.
E ela queria o pé arranjado. E você foi mexer em coisa que não devia. Eu acho que, se calhar, ela ficou com aquilo na cabeça. Levou para casa, matutou e voltou-se contra mim. Arranjou maneira de colocar defeito no que ela veio fazer. Realmente, ela veio fazer os pés. E ela estava tão acomodada na vidinha dela e eu fui lá mexer com quem tá quieto. E então eu pude tirar daí algumas consciências, tanto dá para um lado como dá para o outro. Se a pessoa te procurou para fazer a massagem, faz o seu trabalho. Era como eu fazia antigamente. Mas isso já não consigo fazer isso. Se eu tenho uma maneira, se eu tenho uma palavra, se eu tenho uma saída para dar para aquela pessoa, uma luz, eu já não me calo. Porque eu coloquei esse propósito de querer ser o melhor de mim e de dar o melhor de mim. E se a pessoa não quiser receber o melhor de mim, é o problema dela e ela faz o que ela quiser com o que eu entreguei. E eu acredito que se o solo dela não estava fértil, preparado para receber, a semente caiu lá. E um dia mais tarde, quando ela ouvir falar por algum meio, alguma coisa que lê, sei lá, ela já tem uma referência dentro dela. E eu acredito que ela já não vai criar tanta resistência, porque eu já deixei lá uma sementinha. Então eu não tenho que me frustrar. Porque isso também trabalha o meu ego, que é também uma coisa tramada. O meu ego, o nosso ego quer que tenha resultado, quer que a pessoa te elogie, quer que ainda passa para as amigas, olha, vai lá que é muito boa. Só que não. Nem sempre vai ser assim. E eu também tenho que saber lidar com isso, com o tempo da pessoa. Mas eu não vou me calar. Quem tem ouvidos, ouça. E a semente foi plantada. O meu propósito foi cumprido. E ela não voltou mais, como é óbvio. Nem sei se um dia vai voltar. E como pode melhorar, né? E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não tenham medo da mudança. Ela é sempre bem-vinda. Pequenos hábitos, pequenas mudanças podem fazer diferença no seu destino, no seu futuro. As decisões que nós tomamos hoje vão interferir no nosso futuro amanhã. Por isso, quanto mais presente e consciente você estiver com as suas emoções, com os pensamentos que você tem alimentado e tem crescido, quando você fica de conversinha com seus pensamentos, fazem ele crescer e fortalecer. E isso vai criar a sua realidade. Faça um movimento diferente para o seu cérebro associar. Olha, tem algo novo aqui, o que está acontecendo? Eu lancei o desafio da pulseira lá no grupo do Telegram. A pulseira para servir de âncora. Olha, eu agora não me honrei. Eu agora não segui o meu saber. Então eu vou trocar a pulseirinha de braço. Eu agora não estive comprometida com a minha vida. Eu agora não segui a minha intuição. Eu fui porque me disseram.
que eu tinha que ir. Então é estar presente e tomar consciência das suas decisões, do seu dia a dia. Isso requer treino. E quanto mais você treinar, mais fortalecida e confiante você vai ficar de seguir o seu saber. O que se requer para que eu mude essa realidade? Nós temos medo porque eu mudo uma pequena coisa, depois vai se exigir de mim que eu mude mais coisas, e nessa mudança eu vou perder pessoas que depois já não vão se identificar, já não vão mais fazer sentido. E eu vou ter que abrir mão de muita coisa. É por isso que nós temos medo de mudar. Por causa do apego. E por causa de estamos viciadas em arranjar problema. Em sentirmos sempre as mesmas emoções. Semana após semana. E então, eu queria, antes de terminar esse vídeo, fazer um exercício de EFT. EFT são pontos do meridiano de energia, onde estão armazenados os bloqueios. E então, só para não falar e não ter resultado, né? Vamos fazer comigo agora uma volta de EFT para liberarmos essas emoções que estão nos prendendo, nos estagnando e nos mantendo no mesmo lugar. Porque eu disponibilizo lá no grupo do Telegram um monte de ferramentas para te ajudar a mover a sua vida. E pode contar no dedo as pessoas que estão a fazer. Então, o EFT é como se fosse uma acupuntura, a própria pessoa toca no ponto e libera a emoção, tá bom? Então, vamos lá. Faça uma respiração profunda. Deixa eu ver se tem aqui uma musiquinha. Este é o primeiro ponto, o ponto do karatê. Você pode bater com os 4 dedos. Apesar. E você vai falar. Apesar de me sentir insegura, com medo, eu amo-me e aceito como eu sou. No outro lado, apesar de eu ter resistência à mudança, de eu não sentir confiança em mim, eu amo-me e aceito-me como eu sou. Você agora está olhando para o problema e dizendo para ele, eu te aceito. Você está aí. E eu me amo como eu sou. O outro ponto aqui, no início da sobrancelha, com 2 dedos, você vai bater. Abrindo portas desses bloqueios. Medo. Insegurança. Insatisfação. Eu solto e libero. Falta de confiança. Insegurança. Eu solto e libero. Falta de amor próprio. Falta de autoestima. Falta de autocuidado. Eu solto e libero. Estagnação. Eu solto e libero. De baixo e no queixo.
É como se nós estivéssemos batendo nas portas. Você está aí? Você está aí? Abre e libera. Qualquer sentimento que você possa sentir, você pode falar, tá? Eu estou falando, sou relacionado ao vídeo que nós fizemos agora, ao que nós falamos agora. Mas o que você estiver sentindo agora, você pode falar. Tristeza, angústia, medo, eu solto e libero. Agora aqui, nesse ossinho, vamos bater aqui. Angústia, depressão, mágoa, eu solto e libero. Vou soltar tudo isso agora, por favor. Debaixo do braço, aqui, com os 4 dedos. Vamos batendo, vamos percebendo quais são os sentimentos que eu guardo dentro de mim. Raiva, rancor, ódio, eu solto e libero. O último ponto, no alto da cabeça, com a palma da mão, toques leves. Culpa, eu solto e libero. Medo, eu solto e libero, enquanto eu bato nesses pontos. Uma respiração profunda. Agora nós vamos fazer mais uma vez, batendo dos 2 lados ao mesmo tempo, tá bom? Faz assim. Insegurança. Apesar de me sentir insegura, infeliz, eu amo-me e aceito-me como eu sou. Medo, pânico, falta de equilíbrio, eu solto e libero. Negatividade, pessimismo. Olha a energia saindo. Eu escolho liberar tudo isso agora. Eu solto e libero. Insatisfação, incertezas, falta de confiança. Eu solto e libero. Mágoas, ressentimentos, perdão, eu solto e libero. Angústia, tristeza, depressão, baixo astral, eu solto e libero. Agora com os 2 dedos aqui. Enquanto eu bato nesses pontos, eu solto e libero o vitimismo que há em mim. As prisões que eu criei, que me mantêm no mesmo lugar. Agora aqui nos 2 ao mesmo tempo, vamos liberar geral aí. O que nós vamos mais liberar, o que mais é possível, o que se requer aqui. Vocês podem ter toda a liberdade de falar os sentimentos que estão trazendo dentro de vocês. Luto, tristeza, mágoas,
Eu solto, libero. Me perdoa, corpo, por tantos pesos que eu te coloco em cima. Eu não sabia lidar com as situações. Falta de consciência. Eu solto, libero. Eu sou potência. Eu posso. Eu consigo. Eu quero a mudança. Eu sou potência. Eu te amo. Sou grata. Espero ter ajudado, contribuído para você sentir um pouquinho de leveza e querer levantar desse vídeo e fazer uma pequena mudança na sua vida. Gratidão. Até o próximo vídeo.